Olá, esta é uma aula do curso básico de acionamentos eletrônicos. Lembramos que o material está disponível na plataforma Moodle e também na página e canal YouTube do professor. Nesta aula vamos estudar controladores lógico-programáveis e inversores de frequência. Os controladores lógico-programáveis e os inversores de frequência são muito utilizados em aplicações industriais para o controle e monitoramento de processos. Um controlador lógico programável é um dispositivo especializado que tem como função o controle e monitoramento de processos industriais, por exemplo, motores elétricos. Mostram-se aqui alguns exemplos de controladores lógico programáveis que podem ter diferentes números de conexões, tanto para entrada como para saída, e também de relés de acionamento de cargas. O controlador lógico programável é um dispositivo que possui uma central de processamento de informações ou de dados, uma interface homem-máquina por meio de teclado e display, também com conexão para computadores, possui entradas para receber sinais de diferentes sensores e possui saídas para o acionamento de atuadores ou diretamente de cargas. Então, é um dispositivo que faz, a partir do recebimento de sinais, o controle e o monitoramento das cargas e o seu acionamento. Então, o controlador lógico programável pode ser implementado, por exemplo, utilizando-se um dispositivo do tipo Arduino, uma placa com relés e uma interface com o usuário, por exemplo, com botões e com display. Estes dispositivos que integram, por exemplo, microcontroladores ou a plataforma Arduino com entradas e saídas por meio de relés estão disponíveis comercialmente para serem utilizados. Para a programação dos controladores lógico programáveis, utiliza-se, por exemplo, a linguagem Ladder, que é uma linguagem específica para uso em automação industrial, por exemplo, e que representa os contatos abertos e fechados por meio de símbolos. As bobinas têm os seus símbolos próprios e assim por diante. Então, através de um diagrama Ladder, pode-se fazer, então, a lógica do circuito e a seguir transferir a mesma para o microcontrolador ou microprocessador que está disponível no controlador lógico programável. Então, é uma maneira mais simples, mais intuitiva de fazer a programação de um processo industrial complexo, por exemplo. Os inversores de frequência são construídos para que se possa fazer o controle de velocidade de um motor de indução. Lembrando que a velocidade do motor de indução depende da frequência e do número de polos e, portanto, aqui faz então a alteração da frequência de funcionamento do motor. Lembrando que os motores também têm uma diferença entre a velocidade síncrona ou a velocidade do campo girante, que é de fato a velocidade controlada pelo inversor de frequência, e a velocidade no eixo do motor, que normalmente é um pouco menor, caracterizando então o escorregamento do motor ou da máquina. O inversor de frequência é construído a partir de conversores do tipo CC-CA, ou seja,
conversores, por exemplo, ponte completa, como este mostrado aqui, com 4 transistores e 4 diodos de roda livre. Fazendo-se a modulação PWM senoidal neste conversor, pode-se obter então sobre a carga, ou seja, na saída, uma forma de onda senoidal em que a amplitude pode ser controlada pela razão cíclica aplicada aos transistores e também a frequência pode ser alterada pela alteração da frequência fundamental no circuito de modulação do conversor. Então é comum se utilizar em conversores ponte completa, neste caso seria para uma saída monofásica, mas também pode-se associar mais braços ao conversor para se ter então saídas trifásicas, por exemplo. Então aqui mostram-se alguns modelos de inversores de frequência de uso industrial que podem ter diferentes potências de operação, podem ter entradas monofásicas ou trifásicas, em geral tendo saída trifásica para acionamento de motores trifásicos. O inversor de frequência possui 2 estágios principais, o estágio de potência e o estágio de controle, onde no estágio de potência tem-se um processo de retificação, ou seja, de conversão CA-CC, e a seguir um processo de inversão, ou seja, de conversão CC-CA, para então se conectar o motor na saída deste inversor. Também tem-se a central de processamento, interface homem-máquina, entradas, saídas, circuitos de comunicação e assim por diante. Tanto os controladores lógico-programáveis como os inversores de frequência podem ser conectados em conjunto para se formar uma rede e, com isso, fazer o controle e monitoramento de processos complexos, por exemplo. A partida direta de um motor monofásico sendo feita através de um controlador lógico programável é mostrada aqui. Neste caso, o controlador lógico programável mais simples não tem fonte de alimentação interna, então deve-se utilizar uma fonte externa. Aqui mostram-se as 2 botoeiras, uma para ligar e a outra para desligar o motor, e mostra-se o contato que fica então em série, que é o relé de saída do CLP, ou seja, do controlador lógico programável, que faz então de fato o acionamento e o desligamento do motor. Então é um circuito bastante simples, mas que mostra como pode ser utilizado um controlador lógico programável para o acionamento, neste caso, de um motor monofásico. Aqui mostra-se um inversor de frequência para o acionamento de um motor trifásico. É importante destacar que neste caso tem-se simplesmente o estágio de potência, ou seja, a conexão do inversor na rede de alimentação por meio de um fusível de proteção. Neste caso, a alimentação é monofásica, ou seja, entre fase e neutro, e a saída é trifásica para a conexão de um motor trifásico. Então percebam que o controle do motor será feito diretamente na interface homem-máquina do inversor de frequência. Esta aplicação é muito interessante, pois permite que um motor trifásico seja conectado em uma rede de alimentação monofásica. Então é uma aplicação importante, pois quando se tem disponível apenas uma rede monofásica e se quer acionar um motor trifásico, pode-se utilizar, por exemplo, um inversor de frequência. Com o uso do inversor de frequência, pode-se então controlar a partida do motor, ou seja, acelerar o motor no início, fazendo o controle também da corrente de partida, ou seja, pode-se implementar uma partida suave, pode-se fazer a parada do motor por desaceleração, ou seja, não fazer uma parada brusca, e sim uma parada controlada, e também é possível fazer o controle de velocidade para que se tenha, por exemplo, numa linha de produção, uma velocidade fixa, e também alterar a curva de torque de velocidade do motor. Então, o inversor de frequência permite que se tenha um controle bastante interessante no motor de indução, principalmente trifásico, que é o mais utilizado na indústria. Então, estas foram
as aulas sobre o curso de acionamentos eletrônicos, um curso básico de acionamentos eletrônicos. Agradecemos a atenção de vocês até aqui e pedimos que continuem estudando e se dedicando à área de eletroeletrônica, que é uma área importante, tanto industrial como comercial e também residencial. Então, obrigado e estudem com dedicação, que a área de eletroeletrônica é